A disciplina chamada pneumatologia nos fala da doutrina do Espírito Santo, o ensino, a instrução do Espírito Santo. E quem teve acesso à oportunidade de desenvolver, de estudar essa disciplina, aprendeu que o Espírito Santo faz parte de uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo, então, é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, porém com a mesma essência. O Pai, então, ele planejou, e o Filho executou. A origem, ela vem do Pai. Quem é o Pai? É Deus. A origem, o planejamento, ele vem de Deus. E quem executa é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus amou o mundo. Esse é o versículo universal. Todo cristão, todo crente precisa saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano foi de Deus, mas a execução foi através do seu Filho. Ele se entregou por mim e por você, e é por isso que nós estamos aqui hoje, alegres, amém? Mesmo com frio, glorificando e adorando aquele que nos criou, aquele que executou o plano de Deus, a fim de que nós viéssemos a ter a vida eterna. E qual que é a função então do Espírito Santo? É consolidar isso, é dar continuidade nesse plano da salvação. Lembro de Atos capítulo 1, logo que Jesus passou os 40 dias, com os discípulos, após a ressurreição, após então esses 40 dias, esse período, ele é elevado ao Pai novamente. E os discípulos ficam olhando para o céu. Aí vem os anjos e dizem: ei, este aqui não está mais entre vocês, ele já está à destra do Pai. O que vocês estão olhando aí? Agora é necessário consolidar esse plano da salvação, é preciso dar continuidade a esse plano. O que vocês estão de braços cruzados olhando para o alto? Vamos desenvolver aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho executou, a fim de que o Espírito Santo em nós venha consolidar esse plano da salvação. É por isso então que nós desenvolvemos as obras, não para sermos salvos, porque a salvação ela é de graça, mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então por que, pastor, nós desenvolvemos as obras? Para poder estender essa salvação a outros. Porque existe um galardão, existe uma recompensa. Mas antes de ir, é necessário permanecer em Jerusalém, a fim de sermos revestidos pelo Espírito Santo. Não podemos falar de Espírito Santo somente em Atos capítulo 2. Não tem tempo para a gente desenvolver acerca da pessoa do Espírito Santo, até porque o nosso tempo ao qual nos dado é um tempo curto. Nós precisaríamos de repente de 6 meses só para estudar a pessoa do Espírito Santo. Mas para vocês entenderem que o Espírito Santo ele se faz presente desde a criação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram presentes desde a criação do mundo. No Antigo Testamento, foi o Espírito Santo que convenceu os judeus
a entenderem que Jesus é o Messias. Mas pastor, tem muitos judeus que não creem em Jesus como Messias. Para muitos judeus, Jesus foi apenas mais um profeta. É bem verdade, até mesmo porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós acreditamos naquilo que nós queremos acreditar, naquilo que nos convém muitas vezes. E quando não se tem o Espírito Santo, não há convencimento. Por isso a necessidade, né? Quem é que convence? Quais os atributos do Espírito Santo? Um dos atributos é convencer o homem, a mulher do seu pecado, amém? Então, se é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do seu pecado, então o meu papel é apenas ser cheio do Espírito Santo. Se é Ele que convence, então eu preciso ser cheio do Espírito Santo, a fim de que Ele venha convencer, usar a minha vida, a fim de que o ser humano, o pecador, venha se arrepender. O nosso trabalho não é impor o Evangelho nas pessoas, não é matar o diferente, é apenas propor. Porque quem convence é o Espírito Santo. O meu trabalho, o teu trabalho como cristão, como evangelista, como missionário, é apenas anunciar uma boa notícia. No seu original, a palavra evangelho significa uma boa notícia. Então o nosso trabalho não é confrontar, é propor um diálogo, não é debater, porque o debate sugere um vencedor e um derrotado. No diálogo não. Existe aprendizado mútuo. Um exemplo, eu notei que tem muitas missões em países, em culturas diferentes. E se a gente não respeitar essa cultura, nós vamos ser exterminados. Nós não vamos ser usados por Deus, através do Espírito Santo, porque Ele não habita em nós. O Espírito Santo, Ele faz com que a gente venha a ter amor pelas pessoas, amor pelo diferente. Independente da tua escolha, independente da tua crença, da tua religiosidade, eu te amo. Mãe, pai, irmão, familiares, vizinhos próximos, independente da tua crença, eu te amo. Agora muitos dizem, né, eu quero ir para a África. Outros dizem assim, né, pastor, não, minha chamada é para Miami, para a Europa, Paris. Afinal, os empresários também precisam de Jesus, né? Mas aí muitos querem desenvolver o chamado missionário, mas não dão um bom dia para o seu vizinho, não dão uma boa tarde, uma boa noite, ficam com aquela cara emburrada, sabe? Eu sempre brinco, né? Os crentes com cara de repolho, aquela cara fechada. O crente, ele precisa ter uma cara aberta, alegre, uma cara de couve-flor, né, que é aberta, não uma cara de repolho. Pastor, me usa, me envia para as missões, mas nem teu vizinho sabe que você é missionário, que você é cristão. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Não profetiza uma boa notícia para o seu familiar. As pessoas não escutam mais aquilo que nós pregamos, e sim aquilo que nós vivemos. As pessoas nos escutam hoje com os olhos. Será que elas podem olhar para mim, para você e dizer, lá vai um homem de Deus? Lá vai uma mulher de Deus? Frutos do Espírito. Como é que eu vou falar de frutos do Espírito se eu não conheço a pessoa do Espírito Santo? Eu não sei quem é. Hoje na introdução nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade, são pessoas distintas, né? É distinta do Pai e do Filho, mas com a mesma essência, com o mesmo propósito, de estender esse Evangelho a toda criatura. Seja um missionário lá na tua casa, seja um missionário ali no teu bairro, lá na tua empresa, lá na tua escola, na faculdade. Será que as pessoas podem dizer, lá vai um homem de Deus? Ou as pessoas têm dito, Deus me livre lá na AME Luz das Nações. Se é para ser crente que nem, né,
aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, então eu fico em casa mesmo.